Oi gente, eu sou a Janaína Suconic e como prometido ontem eu trouxe para vocês o bolo em formato de guirlanda, um presente meu para vocês nesse Natal. Dá para ganhar dinheiro ainda fazendo esse bolo, dá para presentear a família ou alguém que você gosta muito. Como eu gosto muito de vocês, eu trouxe esse presente lindo. Vamos lá? Vou começar com o bolo. Então eu tenho aqui uma massa amanteigada e eu vou rechear essa massa. O mais legal desse bolo e o presente, na verdade, é a decoração. Mas eu vou montar o bolo todo para que vocês entendam a ordem de montagem desse bolo. Massa amanteigada, não preciso de uma massa muito alta, porque as guirlandas normalmente são baixas. Você já viu guirlanda alta? Eu nunca vi. Então, bolo baixo. Venho aqui com um brigadeiro, nesse caso eu estou utilizando um brigadeiro de leite em pó. Vou colocar o recheio com o auxílio de uma manga só para facilitar, sem bico de confeitar, olha só, até preencher toda a nossa massa. Bolo recheado, vou colocar a outra parte. Não vou umedecer, não tem necessidade, daqui eu estou trabalhando com uma massa amanteigada, mas se você quiser umedecer, pode, não tem nenhum problema, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui com o copo, vou centralizar o copo e vou marcar esse copo no meu bolo. Afundo um pouquinho. Marquei o copo, vou vir com a faca e vou retirar esse miolo aqui. Olha só. O meu suporte, o meu prato de bolo já está em cima de uma bailarina. E aqui eu estou fazendo um bolo pequenininho, mas você pode reproduzir esse bolo do tamanho que você quiser. Do tamanho do seu coração de presente ou do tamanho da sua família. Vou retirar o centro, uma parte. Pode cortar um pouquinho para facilitar essa retirada. Se quiser retirar com uma colher também pode. E a gente retira tudo. Essa parte, claro, a gente não precisa descartar. Vocês podem montar cake pop. Se tiver bastante encomenda desse bolo, pode montar vários tipos de cake pop decorado e vender de uma outra forma. Então eu venho aqui e retiro esse miolo do meu bolo. Retirei o miolo, tenho aqui um buraquinho, agora eu vou espatular o meu bolo. Então o que eu vou fazer? Eu vou grudar todos os gruminhos aqui. Eu estou utilizando buttercream, que tem a receita aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam realmente reproduzir esse bolo. E eu vou colocar dessa forma, só para grudar os meus gruminhos no bolo. Então, ó, venho aqui com a espátula e vou espalhando. Essa cobertura também vai me ajudar a fazer um fundo já para o nosso bolo. Olha só. Tomando cuidado de pressionar para que todos os gruminhos fiquem bem presos aqui dentro, para que não suje a nossa decoração depois. Então eu venho com a espátula dessa forma, espalhando a nossa cobertura. Não se preocupem se vai ficar completamente perfeito, completamente retinho aqui, porque depois com o bico é que a gente vai fazer todos os acabamentos. A cor que eu utilizei para chegar nesse tom de verde foi o corante em gel, verde musgo, até chegar nesse tom. Se quiser fechar um pouquinho, deixar um pouquinho mais escuro, pode colocar algumas gotinhas de preto nesse corante, que vai ficar um pouquinho mais escuro. A bailarina ajuda e muito quando a gente está trabalhando com esse tipo de cobertura. Venho retirando o excesso aqui e verificando para ver se todos os gruminhos estão grudadinhos. E dessa forma a gente já vai formando aqui a primeira parte do nosso bolo. A guirlanda tem esse furinho no meio, por isso que eu comecei o nosso bolo pelo furinho. Bolo coberto, já espatulado. Vou colocar essa baguncinha aqui para trás e a gente já vai começar com a decoração. Para começar a decoração do nosso bolo,
eu montei duas mangas. As duas com corante verde musgo, só que uma com corante verde musgo mais claro e a outra com corante verde musgo mais escuro, da cor que a gente cobriu o bolo. Essa aqui com corante mais escuro, eu vou utilizar para desenhar a nossa guirlanda. Então eu vou vir na parte de cima do meu bolo e vou fazendo folhas, sobrepondo uma com a outra, olha só. Se você tiver mais facilidade para vir entrando por baixo, também pode. Você vai trabalhar como você preferir. Só o importante é fazer muitas folhinhas, intercalando as folhas e tomando cuidado para não ficar nenhum espacinho aqui no bolo. Então, muitas folhas a gente vai colocar aqui em cima. Vou preencher com essas folhas somente a parte de cima do meu bolo. Quem quiser preencher o bolo todo, pode, não tem problema nenhum. Eu aqui optei só pela parte de cima. Com a bailarina, facilita muito a decoração do nosso bolo, porque a gente tem uma mobilidade maior nesse bolo. Ele fica móvel. E eu continuo com as minhas folhinhas. Estou utilizando aqui o bico 366, que é um bico folha grande. Se você tiver mais tempo e quiser fazer com um bico menor, você pode utilizar ou o bico chuveirinho 233 ou o bico folha número 352. O importante é que você preencha toda essa base aqui de cima de folhinhas. Reparem que eu não fico só exatamente nesse cordão. Algumas folhinhas eu passo um pouquinho para fora, outras eu passo um pouquinho para dentro, para dar movimento na minha guirlanda. Vamos repor a manga. Eu sempre digo para todos os meus alunos sempre trabalharem com a manga e com o bico limpo. Então, quando vocês verem que acumulou um pouquinho de creme na manga, vocês vêm aqui com um paninho úmido e limpam o bico para continuar um trabalho bem perfeito. Se quiser fazer com as folhinhas mais em pé, o bico dessa posição, pode. Se quiser fazer mais deitadinho, como eu estou fazendo, pode também. Então, a disposição das folhinhas na sua guirlanda é você que escolhe. O que não pode é deixar um espaço muito grande entre uma folhinha e outra. Preenchi toda a parte de cima com esse tom de verde. Vou utilizar o mesmo tom já para fazer o acabamento do nosso bolo. Então eu venho aqui e vou fazendo folhinhas também. Só que agora no sentido contrário, para fazer uma brincadeira com essas folhas. Como a gente está trabalhando com buttercream, ele permite que a gente faça acabamentos tanto com o próprio creme quanto com pasta americana. Então vocês decidem a melhor forma de trabalho aqui para que você tenha um acabamento e um bolo limpos, impecáveis. Fiz toda a volta, agora eu vou trocar minha manga. Então eu vou vir com a outra manga, que também está com buttercream na cor de verde musgo, só que um pouquinho mais claro, e vou intercalar as folhinhas, escondo onde tinha uma falha e já dou um charme diferente mesclando as folhas. Olha como vai ficando incrível. O ideal é que esse movimento de folhas entrepostas fique bem natural. Em alguns dos lugares a gente coloca mais de uma, em outros lugares só uma, e vai sobrepondo. Se quiser fazer uma brincadeira também com as folhas em vários sentidos, fazê-las mais bagunçadinhas também pode. Coloquei as folhinhas na parte de cima da nossa guirlanda. Se vocês quiserem colocar na parte de baixo, também pode, que vai dar um charme a mais. Entre uma folhinha e outra, a gente coloca uma folhinha menor. Não precisa no mesmo sentido, vocês podem modificar o sentido se vocês quiserem, para ficar mais natural. Em alguns lugares na lateral do bolo, eu também vou pontuar com algumas folhas para parecer que elas estão caindo da nossa guirlanda e ficar bem natural. Terminei a parte verde, agora eu vou fazer para vocês verem as pinhas. Vamos lá? Baguncinha para trás de novo, para manter a nossa bancada sempre organizada.
Vou tirar aqui um pouquinho o nosso bolo. Vou vir agora com o buttercream marrom e o bico número 61. Tenho a minha base para flor aqui. Vou deixar aqui nossa guirlanda um pouquinho mais perto. Tenho a minha base para flor, a tesourinha que vai ajudar a gente no transporte da pinha para o nosso bolo. E a gente vai começar as pinhas. Para a gente poder começar uma flor e poder transportar essa flor sem que a gente tenha nenhum dano, eu vou fazer primeiro só uma base. Então eu venho, posiciono meu bico aqui. O bico 61, ele tem uma parte que é mais gordinha e uma parte que é mais fininha. Sempre a parte fininha do nosso bico é que vai ficar em contato com a nossa base, em contato com o nosso miolo, nunca para fora, sempre para dentro da nossa flor, tudo bem? Ou da nossa pinha nesse caso. Eu recebi muitos e muitos pedidos e perguntas de como se fazia essa pinha, qual era o bico utilizado, por isso que eu decidi trazer para vocês de presente a pinha que eu vou fazer aqui agora. Então, para começar, eu pressiono e giro a minha base. Fiz uma base, um montinho, sem muita pretensão. O que eu vou fazer agora? Ao redor de todo esse montinho aqui, eu vou fazer várias pétalas. Como é que eu posiciono a pétala? Gordinho para o centro, pressiono, subo e desço. Fiz uma pétala. Então eu venho aqui, uma do lado da outra. Eu vou fazendo quantas pétalas forem necessárias para preencher o meu miolo. O que eu preciso fazer nesse ponto? Eu preciso formar uma florzinha. Essa florzinha aqui, eu vou sobrepor uma florzinha sobre a outra até montar minha pinha. Então, fiz uma florzinha, aqui me renderam 5 pétalas. Venho e por cima dessa florzinha, eu faço mais uma florzinha com as pétalas um pouquinho menor. Olha só. Uma, outra, outra e outra. Tenho mais uma florzinha aqui em cima. Para continuar, outra florzinha, fazendo um pouquinho menor e sobrepondo as pétalas. Como a nossa guirlanda é pequenininha, eu não posso fazer pinhas muito grandes. Então eu vou fazer pinhas pequenininhas. Mais uma florzinha sobreposta. E agora, para finalizar, eu levanto um pouquinho meu bico, olha só. Só para não machucar as pétalas que estão embaixo. E fecho. Olha que linda que ficou a nossa pinha que a gente vai utilizar no bolo. Esse bico, o legal dele é que ele dá esse movimento bem natural para nossa florzinha. Venho aqui, coloco a minha tesourinha, giro a minha base para poder retirar a nossa pinha. Venho no meu bolo e posiciono. Vou colocar ela um pouquinho inclinadinha, dessa forma, para começar o nosso arranjo. Vamos fazer mais uma? Nessas duas pinhas eu fiz com 5, 4 e 3 pétalas. Nas duas. Pego com a tesourinha, inclino um pouquinho e coloco do lado dessa. Olha só, que lindo que vai ficando. Vou fazer 3 arranjos de pinha, tudo bem? Coloquei os meus arranjos aqui, dispostos dessa forma, olha só. Então eu fiz 3 buquezinhos com 3 pinhas em cada arranjo. Você pode colocar mais pinhas, menos pinhas, como você queira. Vou colocar um pouquinho de folha. Com o bico 352, que é o folha menor. A bailarina. Para fazer algumas folhinhas saindo das pinhas. Lembra que eu falei de naturalidade? Então é nessa hora que a gente vai dar mais naturalidade para nossa guirlanda, preenchendo as folhas. Vou colocar folhinha saindo, vou colocar folhinha dando acabamento e a gente vai posicionando a mão e a manga conforme a direção que a gente quer que saia essa folha. Então, nessa hora, se quiser aumentar um pouquinho mais as folhas da base da guirlanda, pode. É hora de brincar com o seu arranjo. Olha só que lindo que vai ficando. Dessa forma, parece que realmente
é um arranjo, é uma guirlanda e parece que as folhinhas estão saindo de perto das nossas pinhas. Olha só. Quer encher um pouquinho mais? Fique à vontade. Para fazer um colorido na nossa guirlanda, eu tenho aqui pasta americana vermelha e eu vou fazer algumas bolinhas que vai completar o nosso arranjo. Todas as bolinhas vão completar esse arranjo e vão acender a nossa guirlanda. Não tem quantidade de bolinha, vocês vão fazendo e colocando. Se quiser colocar um glitter, se quiser colocar um corante dourado aqui, também pode. Faço bolinhas maiores, bolinhas menores e aqui a gente vai brincando com o nosso arranjo. Olha só como vai ficando, que coisa mais linda. Eu não quis deixar espaço aqui em cima pra gente colocar um laço. Quis fazer 3 arranjos de pinha, mas se você quiser também fazer dessa forma, deixar um espaço maior e colocar um laço, também dá. Aqui entra a sua criatividade agora. O Buttercream, ele é um creme molinho, fácil de trabalhar, que fica macio ao corte, mas que não fica escorrendo, que não fica... Quando a gente coloca a mão, ele não vai desmanchar completamente. Então ele é bem legal de trabalhar, bem gostoso de trabalhar. Quem fizer essa guirlanda, quem reproduzir ela depois, me marquem, postem fotos, nas fotos me marquem, para que eu possa ver o resultado do trabalho de vocês também. Eu adoro quando eu vejo o resultado de todo mundo que me acompanha. Se quiser colocar um pouquinho de bolinha vermelha na lateral do seu bolo, também pode. Aqui eu não vou colocar, vou deixar as bolinhas vermelhas só na parte de cima. Se quiser colocar alguma por dentro, também pode. E eu vou finalizar com o meu laço na lateral do meu bolo. Aqui eu já fiz um lacinho de pasta americana, fiz um laço grande porque eu quero fazer um presente grande. Mas se vocês quiserem fazer um laço menor, aplicar em cima, aplicar na lateral, fica a critério de cada um de vocês. Como eu disse, no Buttercream a pasta americana não derrete, então não se preocupem, podem colocar sem problema nenhum. Eu já deixei o meu secar para ter mais movimento. Apliquei uma das bases do laço, vou virar para mim um pouquinho e vou aplicar a outra parte, o outro lado, que a gente vai posicionar como que? Com o movimento, olha só, para a base do meu laço. E agora aqui na frente eu posiciono o laço, bem lindo, bem grande, para fazer um presente digno de Natal. Olha só que encanto! Dessa forma eu montei para vocês um bolo prático, simples, utilizando poucos bicos. Fiz um lacinho bem fácil, é só uma tirinha dobrada ao meio e franzidinha para que ninguém se enrosque na hora de fazer o laço. Mesmo quem não trabalha com pasta americana, fica fácil de fazer esse laço, mas se você quiser decorar também só com o uso de bicos, também pode, vocês são livres. Na lateral, quer brincar um pouquinho mais com as folhas? Não tem problema nenhum. Aqui é soltar a criatividade e fazer o bolo de acordo com o que vocês queiram. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido a fazer a pinha, que vocês consigam reproduzir a pinha aí na casa de vocês. Me mandem foto, me marquem, porque eu quero ver o trabalho de vocês pronto também. Presenteando vocês com esse bolo, que eu venho desejar um Feliz Natal. Um Feliz Natal para sua família, um Natal cheio de paz, de amor, de companheirismo, porque Natal é isso. Que nesse aniversário de Jesus Cristo vocês aproveitem para comemorar junto com as pessoas mais importantes para vocês, que são a sua família. Eu vou comemorar daqui com a minha família, vocês daí com a família de vocês, mas que a gente possa compartilhar todos juntos desse momento lindo e mágico. Aproveitando, já desejo para vocês também um 2017 repleto de coisas boas. Eu daqui vou trazer para vocês um 2017 repleto de novidades. Então fiquem ligados, muito ligados, de orelha em pé em todos os vídeos, pois a partir do dia 1º de janeiro, isso mesmo, no primeiro dia do ano, eu já começo postando muita coisa boa e muita novidade. Um beijo, que Deus abençoe todos vocês.